dia! Bom dia! Desde ontem, quem mora no Centro-Oeste, no Sul e no Sudeste aqui do Brasil, está vivendo um momento especial a partir desse 20 de fevereiro, que é o horário de verão, que não tem mais, né, Mari? E aí, hoje de manhã, eu estava pensando, gente, de alguma forma você percebe esse momento, esse presente tão precioso que é o tempo que você ganha. Em algum momento do dia você vai se entender com esse tempo, com esse momento, com essa preciosidade, vai pensar, o que eu vou fazer? Ah, vou dormir. Ah, não vou fazer nada. Então, perceba o presente, que é o tempo. 1 hora a mais. Hoje vai dar para sentir, amanhã também. Depois a gente acostuma. Aí eu fiquei pensando, sabe o que eu vou fazer? Eu vou ligar para alguém que eu ainda não liguei, que eu não conversei em 2017. Para gastar esses minutinhos aí. Que horas? Pois é, aí não sei, vai ser a hora que eu perceber. Ah, tô percebendo, tá sobrando um tempo. Tu faz o seguinte, liga pro Miguel e pro João, avisa pra eles. Eles não entenderam, eles acordaram hoje 1 hora mais cedo do que eles já acordam todo dia, às 3 da manhã. O João acordou. Eu vou ligar pro Miguel e pro João pra falar com eles. Conversa com eles 1 horinha, só pra eu dormir. Boa aí. Mas não é um presente? O tempo não é precioso? Claro que é. E até a gente reacostumar, a gente vai se presenteando aí com esses minutinhos. Uma boa. Combinado, então. Coração generoso. Pois é, exatamente. Gostei dessa generosidade. A gente vai falar disso hoje. Um coração imenso, do tamanho do mundo. Na teoria e na poesia, pode ser a qualidade de alguém com muita generosidade. Mas na prática, gente, é um grande problema cardíaco. Um coração grande, um coração fraco, que não tem mais, digamos assim, a força para agir como ele faria se fosse um coração normal. Pressão arterial sem controle pode ser uma das causas desse problema. Hoje nós temos 2 cardiologistas que vão explicar como e quando o coração aumenta de tamanho. O nosso consultor, doutor Roberto Calil, e também o doutor Celso Amodeu, está de volta aqui conosco. Eles vão comentar as pesquisas que comprovaram que um remédio diurético ajuda a combater a pressão alta. Em 18 meses, houve 45% menos casos de hipertensão entre os pacientes que receberam os diuréticos. Fazer xixi faz bem pro coração? Como assim, hein? A gente vai explicar e também vai falar da importância de tomar os remédios para pressão alta todo dia. O seu Breno não fez isso, e aí? Eu tive aí um problema de dor de cabeça muito forte, assim, que eu fui do hospital ver o que eu tinha. E eu percebi, o médico falou que eu estava com uma pressão quase 20, né? 20 por 10, assim. Aí eu fiquei assustado. Pois é, para assustar mesmo. Você tem dúvidas? Manda pra gente, g1.com.br/bem-estar. Já chegaram dúvidas, perguntas, vamos ver aqui. Quem está falando conosco é a Sheila. Ela está dizendo que tem um filho de 16 anos e o médico disse que ele tem um coração de atleta, ou seja, coração grande, que precisa sempre se exercitar para não ficar fraco. Ela gostaria de saber o que isso significa exatamente. Sorte sua, Sheila. O doutor Calil está aqui conosco, o doutor Celso também. A gente vai falar sobre isso. Tem mais pergunta, Ivone? Tem mais uma? É só essa mesmo, daqui a pouco tem mais. Vamos ver essa pesquisa feita no sul do Brasil, em Porto Alegre, que comprova essa relação do diurético, um remédio para fazer xixi, com a hipertensão. Quem mostra pra gente é a Guacira Merlin. Não é à toa que a hipertensão arterial é chamada de mal silencioso. Ela não tem sintomas. Preocupa, porque pressão alta é um perigo para a vida, para o coração. Significa que as coisas não estão andando bem. Narcélio só descobriu que estava com a doença ao participar da pesquisa. Os 2 estudos financiados pelo Ministério da Saúde foram coordenados pelo Hospital de Clínicas, com a participação de 21 centros de pesquisa de todo o país. Os voluntários passaram por um programa de mudança de estilo de vida, com orientações sobre hábitos saudáveis. Só depois os testes começaram. No primeiro estudo, foram selecionadas pessoas com pré-hipertensão, que é uma faixa de pressão um pouco acima da considerada ideal. Um grupo recebeu a combinação de 2 diuréticos, outro, um comprimido chamado de placebo, sem nenhum princípio ativo. Em 18 meses, houve 45% menos casos de hipertensão entre os pacientes que receberam os diuréticos. Além disso, o tratamento reverteu o chamado coração grande. É o aumento do volume do músculo cardíaco, que prejudica o bombeamento do sangue. Um coração grande, um coração fraco, que não tem mais, digamos assim, a força para agir como ele faria se fosse um coração normal. Quer dizer, nós resolvemos um problema que seria futuro
já de saída. Reduzimos a pressão arterial e reduzimos a massa do coração. Para o segundo estudo, foram selecionados pacientes que já têm pressão alta. Metade recebeu a combinação de diuréticos. A outra metade tomou um dos remédios mais usados para o tratamento da hipertensão no país. Resultado: os pacientes que usaram os diuréticos precisaram de menos ou de nenhum medicamento complementar para ajudar a manter a pressão normal. O nosso estudo mostrou que a associação de diuréticos foi mais eficaz em reduzir a pressão arterial ao cabo de 18 meses de segmento. Isso é o início do tratamento da hipertensão. Se nós usarmos as drogas mais eficazes de saída, nós teremos mais chance de controlar a pressão arterial. As pesquisas foram divulgadas em 2 das publicações científicas internacionais mais importantes dedicadas ao estudo da cardiologia e da hipertensão. E podem ajudar o Ministério da Saúde a definir políticas públicas para o tratamento da doença. Mas antes disso, já mudaram a rotina do seu Pedro, que participou como voluntário. Hipertenso há 10 anos, ele não fazia nenhum tratamento. Agora usa a combinação de diuréticos e mudou radicalmente o estilo de vida. Não beber, não fumar, alimentação saudável, exercícios físicos e controle de peso. Eu queria até 90, né? Mas com toda a disposição e com todo o ânimo. É isso aí, seu Pedro, é isso aí, para cima de 90, reportagem da Guacira Merlin, lá de Porto Alegre. Doutor Calil, antes da reportagem da Guacira, a gente viu aí a dúvida de uma mãe, o filho diagnosticado com esse chamado coração de atleta, né? Olha aí a pergunta da Sheila. É essa a recomendação, doutor Calil? Não, veja bem, ele tem 16 anos. Então, primeiramente, a Sheila, você procurou um médico e tem a orientação do médico. Primeira coisa que tem que ser feito. Coração grande, quer dizer, a pessoa que faz muito exercício, os maratonistas, podem ter sim um músculo, o tamanho do coração um pouco maior. Mas o mais importante é, quando se detectar o aumento da área cardíaca, quer dizer, o volume do coração maior, sempre procurar um médico para fazer uma avaliação. Tem vários exames para essa avaliação e tem muitas doenças que causam o chamado coração grande, o aumento do volume do coração. Então, tem que diferenciar muito bem, que é o que você fez. Procurou um médico e ele te orientou. Doutor Celso, vamos explicar um pouquinho aqui da nossa tela como é que funcionam os diuréticos para baixar a pressão. Esse estudo foi feito com diuréticos, é claro que para pré-hipertensos também valem outros medicamentos, mas o diurético pode ser um medicamento interessante até porque é barato, né? Barato, é de graça na rede pública, né? Tem na farmácia popular? Farmácia popular tem de graça. De graça. Vamos entender um pouquinho a ação do remédio diurético, então. Quando uma pessoa hipertensa toma um diurético, o que acontece? Bom, o efeito antihipertensivo do diurético, basicamente, ele se dá através da expoliação do nosso organismo de um componente do sal, que é o sódio. O sódio, a gente está vendo aí. No início, o indivíduo começa a tomar o diurético, ele aumenta o volume urinário dele. Mas esse não é o efeito antihipertensivo de imediato. O efeito antihipertensivo do diurético, ele vem 4 a 6 semanas depois, onde a gente reavalia o paciente, porque ele realmente joga esse sal para fora. E o grande problema da nossa população é que, culturalmente, nós somos uma população que, desde pequeno, se come muito sal. Então, daí a ideia do diurético associando nesse tipo de tratamento. Mas como você bem colocou, não é só ele. Existem outras classes de fármacos que também fazem perder sódio e também controlam a pressão arterial. Agora, o fato da pessoa deixar de fazer tanto xixi nas semanas subsequentes ao tratamento não significa que o remédio perdeu efeito. Muito bem colocado, porque muitos pacientes chegam para nós e falam: doutor, esse remédio não funciona mais, porque eu fazia bastante xixi e agora não estou fazendo mais. E não é assim. O efeito antihipertensivo dele é a longo prazo na expoliação de sal ou de sódio do organismo, fazendo com que o vaso abra e feche mais fácil. Essa eliminação continua, então? Continua, mas a água diminui. Então não quer dizer que o remédio não está funcionando. Mesmo porque o remédio é para sempre, né, doutor Calil? Tem que tomar sempre, né? Por um bom tempo, a não ser que tenha outras causas associadas, como obesidade, não fazer exercício, bebida alcoólica em excesso. Quer dizer, você mudando a qualidade de vida, muitas vezes o hipertenso leve fica sem remédio. Mais dúvida do nosso auditório virtual. Olha só, doutor Calil, a Jaqueline tem pressão alta, toma medicação todo dia no período da noite e acaba levantando 2 vezes na madrugada para ir ao banheiro. Isso é normal? Será que ela está fazendo uso do diurético nesse caso, doutor? Dependendo da medicação antihipertensiva ou até o diurético, você tem um aumento de diurese no início do tratamento, porque é a função dele. Depois você vai voltar a ter uma diurese normal. Claro que você vai tomar diurético à noite, precisa ver o tipo de remédio que você está tomando, muitas vezes muda de período.
né? Mas, normalmente, no início do tratamento, as medicações antihipertensivas, a diurética, aumentam mesmo a diurese. Mas isso, à medida que você vai espoliando o sódio, ele vai voltando a uma diurese normal. Quer dizer, se ela já estiver uma etapa mais para frente do tratamento, talvez seja bom ela procurar outro médico. Pode ser outra coisa também, né, doutor Calil? Não. Talvez mudar o horário do remédio. Talvez tome de manhã, né? Se tiver diurético, você toma à noite ou qualquer outro antihipertensivo, muitas vezes a pessoa reage com o aumento da diurese. Então, tome o remédio de manhã, mas fale com o seu médico. Agora, a avaliação da hipertensão, né? O senhor já disse algumas vezes aqui, doutor Calil, que às vezes o paciente acha que é uma condenação. Você é um hipertenso, tem que cuidar para o resto da vida. Essa avaliação, ela é feita pelo médico através de outros fatores também? Não é bem assim, depende do grau de hipertensão. Hipertensão é um mal silencioso que mata. Ela aumenta a incidência de derrame cerebral, infarto do miocárdio e agride outras artérias, como do rim, por exemplo. Então, é um mal silencioso. Desde que você tem o diagnóstico de hipertensão, precisa cuidar. O tratamento vai desde um recondicionamento físico, recondicionamento alimentar, uma reeducação alimentar, não fumar, diminuir bebida, né, como já falei, fazer exercício, até tomar remédio. Então, isso precisa ter orientação médica. Se você é um hipertenso mais grave, tem que tomar remédio. Não pode não tomar remédio. Muitas vezes o paciente fica até medindo a pressão, aferindo a pressão, ela está normal um dia, ele suspende o remédio. Então, hipertensão é uma doença séria. Mas não é que é o estigma, é hipertenso o resto da vida. O hipertenso leve pode deixar de ser hipertenso. O hipertenso moderado ou grave, ele pode tranquilamente controlar a hipertensão. E você vai viver tranquilamente, tomando seu remédio e vai viver 300 anos. 300 anos? 350. 350? Tá animado, hein? Paciente, doutor Calil. Não esperava outra coisa. Agora vamos começar a falar dos inimigos da pressão. Fê, vira a primeira bombinha aí pra gente. Sal, doutor Celso. O senhor estava comentando aqui com a gente, antes do programa começar, quão importante é a gente saber ler os rótulos dos alimentos, né? Porque não é apenas o sal que a gente adiciona, aquele saleiro que está em cima da mesa, mas é também tudo que já está presente nos alimentos, né? Sem dúvida nenhuma. Hoje, eu vejo muito paciente dizer, doutor, eu não ponho nada de sal na comida. Ele come a comida sem sal, só que ele come muito alimento processado e industrializado. 76% do sal que nós consumimos vem dos alimentos processados. 76% é muita coisa. É muita coisa. E, por incrível que pareça, muitos pacientes dizem, mas eu não como alimento industrializado. Mas é o nosso café da manhã, o pão, o queijo, um pãozinho francês tem 1 grama de sal. Você precisa comer 4 gramas por dia. A nossa população come em torno de 12 a 15 gramas de sal por dia. É muito sal. E a relação com mortalidade e outras doenças, não só cardiovascular, ela é progressiva com o consumo de sal. A gente tem alguns exemplos aqui que as pessoas às vezes esquecem, né? Macarrão instantâneo, caldos de vegetais ou caldos de carne, caldo de galinha prontos, também tem bastante sódio ou sal, salgadinhos, alguns refrigerantes e os embutidos que o senhor falou. Sem dúvida. O grande problema desses macarrões instantâneos é o que se joga junto molinho, no molhinho que põe junto, porque só o macarrão per se não tem problema. Mas... E muita dona de casa adora fazer o seu feijão jogando o tabletinho. Fica bom mesmo, né? Mas tem muito sódio. Isso, mas é muito sal. A gente tem mais bombas aqui que são inimigos da pressão também. Vamos ver essa aqui, o cigarro. Isso aí não precisa nem falar, né, doutor Calil? O cigarro, diz o doutor Drauzio, é o único produto que está escrito no rótulo. Se você fizer tudo que está no rótulo, você morre. O cigarro, na verdade, não precisa nem falar, né? Ele causa aumento de incidência de câncer, de infartos, de derrame cerebral, acidente vascular cerebral, aumento de hipertensão. Então, é um inimigo mortal. Vamos virando as outras bombas aqui. O álcool é também outro deletério das artérias. Temos aqui o fato de não tomar os remédios. Foi ao médico, foi diagnosticado com algum tipo de hipertensão, mas esquece de tomar o remédio. Não pode. Não pode. O tratamento de hipertensão é contínuo. Você tem que tomar seu remédio todos os dias. De novo, tem pessoas, medem a pressão em casa, hoje está 12/8, por exemplo, então eu não vou tomar remédio hoje que está bem. Não é assim. De medo de baixar mais. Não é assim. Não pode. O tratamento contínuo não pode suspender o remédio. O Breno não fez isso que o Dr. Calil está falando e se deu mal. Quem conta pra gente é a Valéria Almeida. 70 anos e uma empresa com 200 pessoas para administrar.
Essa pressão do dia a dia do mercado, do comércio, de administrar uma empresa não é fácil também. Mas a grande dificuldade do seu Breno foi aprender a administrar os remédios que controlam a pressão. Tem um remédio para tomar e tem dia que você toma, tem dia que você esquece, tem dia que você... hoje não estou bem, não tem problema, eu estou me sentindo bem mesmo. Ele tocou os cuidados com a saúde desse jeitinho por mais de 20 anos. Até que... Há uns 8, 10 anos, eu tive aí um problema de dor de cabeça muito forte, assim, que eu fui do hospital ver o que eu tinha. E eu percebi, o médico falou que eu estava com uma pressão quase 20, né? 20 por 10, assim. Aí eu fiquei assustado. Só aí, seu Breno se deu conta de que com hipertensão não se brinca. Eu poderia ter um infarto, um AVC e ficar aí com esses problemas pro resto da vida. Aí falei, posso morrer, e minha filha, como é que vai ficar, né? Passa um filme na tua cabeça, né? Filme meio assim de horror, né? Um filme que fez toda a diferença. Ainda bem. Hoje eu sou uma pessoa mais disciplinada, né? E mais assídua com os remédios. Tomo 2 remédios por dia, um de manhã e um à noite. E as mudanças não param por aí. Passei a fazer exercícios, né? Toda manhã eu faço exercício, 3 vezes por semana, os outros dias eu vou para a esteira correr ou caminhar, né? E alimentação, né? Valeu a pena. Se eu posso me cuidar, por que eu não vou me cuidar, né? Não adianta ficar vivo e não ter qualidade de vida, né? Ficar aí dando trabalho para os outros. Né? Tudo certo, né? Não é só viver, né? Tem que saber viver com qualidade. Não tem segredo, não tem mistério. É isso aí, a gente não escapa disso, né, doutor Calil? Tem uma dúvida aí que chegou agora, muito interessante, da Nayara. Ela está dizendo, meu marido tem pressão alta, então ele toma remédio todos os dias pela manhã, mas à noite sempre toma uma cervejinha. Será que isso corta o efeito do remédio? A cerveja é diurético, né? Nós estamos falando de um remédio que é diurético. E aí, como é que a gente faz nessa questão, doutores? Bom, sou eu? Sou, né? Podem dividir se quiser, fique à vontade. O álcool, ele em pouca quantidade, ele tem um efeito relaxante, até ajuda a baixar a pressão. Esse pouca quantidade significa, no máximo, uma latinha daquela cerveja que ele pode tomar, não tem problema nenhum. Agora, se ele passar disso, isso vai interferir e vai modificar a pressão. Esse é o grande problema que a gente não libera, porque é muito difícil a pessoa ficar só numa taça de vinho ou numa latinha de cerveja. Sempre que você abre, você vai tomar um pouco mais. E aí você pode ter problema com a pressão arterial. Agora, isso que o Fernando falou, né, doutor Calil, é interessante, porque as pessoas podem olhar essa reportagem que a gente mostrou, falando que os diuréticos fazem efeito, podem achar que o fato de fazer mais xixi depois da cerveja, então vou tomar cerveja e não vou tomar remédio, não é isso, né? Não, não é isso. Você toma muito líquido e muito álcool, com muita cerveja, você também vai urinar mais. Não é por isso que você está tratando a hipertensão com álcool e com a cerveja, né? Não é assim, né? Não é bem assim. Não é bem assim, infelizmente. A vida não é desse jeito. Vamos falar de outra bomba silenciosa também, que ataca a pressão, dormir pouco. Dormir pouco aumenta o estresse, causa também mais uma série de outros problemas. O dormir pouco é um problema sério, né? Inclusive as pessoas que têm a apneia do sono, que é uma dos problemas, você oxigena menos à noite e você aumenta o risco de hipertensão, de infarto. Então, a apneia do sono, já aproveitando, precisa ser tratado. O exame é a polissonografia do sono. As pessoas que têm apneia, normalmente, elas são mais obesas, elas roncam muito, né? E tem que ser tratado. Outras causas de insônia também prejudicam. Claro, você já acorda mais estressado, com os níveis pressóricos mais altos, é ruim. O sono é um santo remédio. A gente tem aí uma sugestão de uma investigação familiar para saber quem na família tem esse problema, né? Tios, pais, irmãos, avós, para poder investigar. A pressão alta é também uma herança genética, né, doutor Calil? Sim, quer dizer, a grande maioria dos hipertensos é hipertensão hereditária, hipertensão essencial. Então, se você tem o avô, avó, pai, mãe, irmãos hipertensos, você tem que se cuidar mais e já aferir sua pressão, fazer um acompanhamento mais de perto, mesmo você sendo jovem.
Jovem quantos anos, doutor Calil? Jovem a partir de quantos anos? Se você é minha mãe é hipertensa, por exemplo, eu tenho que começar a ferir a pressão com uma frequência... Não, você é muito jovem, Marina, ainda não. Obrigada, daqui a pouquinho, daqui a alguns anos... Bom, vamos lá, gente. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre dengue, uma doença que mata, que pode matar. Mais de 600 pessoas morreram ano passado por causa da dengue. A gente volta já já. Bem-vindo de volta ao Bem-Estar. É hora da gente saber o que acontece no Brasil e no mundo nesse começo de semana. G1 em 1 minuto. Olá, bom dia. Eu começo falando do saneamento básico no Brasil. 10 anos depois da lei de saneamento, o setor ainda recebe pouco investimento e desperta pouco interesse da iniciativa privada. Só 5% das cidades do país contam com empresas privadas de água e esgoto. Ainda hoje, metade da população não tem acesso à coleta de esgoto. E segundo as contas dos especialistas, no atual ritmo de investimento, só depois de 2050, 100% da população vai ter acesso à água tratada. E falando de saneamento, existe um programa de privatização das empresas de saneamento sendo conduzido pelo BNDES. Esse programa já tem adesão de 18 estados, entre eles o Rio de Janeiro. No Rio, está prevista para hoje a votação do projeto que autoriza a venda da SEDAI. Os servidores entraram em greve porque são contra a venda da empresa. A SEDAI garante que, apesar disso, não vai faltar água no Rio de Janeiro. E o Ministério Público Federal pediu para reajustar o preço de 43 medicamentos. As investigações mostram que o SUS paga muito mais caro pelos remédios do que o preço de mercado. O desperdício de verbas com sobrepreço já passa de 8 bilhões de reais, Mariana e Fernando. Que absurdo, Paulinha. Obrigada pelas informações. Bom trabalho para você. Boa semana, Obrigada. Paulinha. Semana curta, Boa semana pra hein? gente. Carnaval chegando aí. Essa semana vai voar. Beijo, Paulinha. Um beijo. Beijão. Valeu. Vamos falar de um assunto sério agora, né, Mário? Aumento do número de mortes por casos graves de dengue. Esse número aumentou no ano passado, como mostra pra gente a repórter Camila Torres. Edileuza já teve dengue 3 vezes. A última foi a pior. Dor de cabeça muito forte, dor no corpo, disposição, ânsia de vômito e a ansiedade que você fica e sem disposição para nada. Preocupada com tanto mal-estar, ela correu para o hospital. Lá recebeu as orientações do médico. Repouso, muito líquido e eu fiquei com medo por conta da hemorrágica. Quando teve dengue pela 2ª vez no ano passado, Ana Cristina ficou muito assustada. Tive medo da dengue hemorrágica, né? Porque eu tive diarreia também. Ficou assustada? Fiquei, bastante. Foram 2 semanas de repouso e muito líquido, até se recuperar totalmente. No ano passado, foram 642 mortes por dengue no Brasil, quantidade equivalente a 6,9% dos casos graves ou com sinais de alarme. O esperado é uma taxa de menos de 1%. Os 2 estados com os maiores percentuais de morte por dengue são Pernambuco, com 37,1%, e Alagoas, com 31,8%. Uma das explicações possíveis é que essas mortes podem acontecer por uma falha no atendimento. Os sinais de alarme que são essenciais não estão sendo pesquisados, os pacientes não têm sofrido e não têm realizado o estadiamento clínico, a hidratação que é colocada no paciente é inferior ao preconizado, nem sempre os exames necessários são realizados, a supervisão que tem que ser feita em intervalos regulares não tem sido realizado e isso, sem dúvida, deve ter impactado sobre grande parte desses óbitos. A indicação do melhor tratamento para cada pessoa depende da classificação correta do caso. O Ministério da Saúde divide os pacientes com dengue assim: grupo A ou azul é o das pessoas que não têm complicações, grupo B ou verde. Neste, os pacientes apresentam algum sinal de alarme, grupo C ou amarelo. Aqui, necessariamente, as pessoas vão ter que ficar internadas. Grupo D ou vermelho é o mais grave e o paciente vai ser encaminhado para a UTI. No grupo A, o paciente pode ser liberado depois do atendimento com a orientação de beber muito líquido e fazer repouso em casa. No grupo B, os pacientes apresentam sangramento, têm que fazer testes específicos. No grupo C,
o paciente precisa ser internado por causa dos sinais de alarme, que podem ser dor na barriga, vômitos persistentes, desmaios, acúmulo de líquido, fígado aumentado, sangramento de gengiva, sonolência ou irritação. No grupo D, o paciente apresenta sinais de taquicardia, batimentos do coração acelerados, falta de ar, sangramentos e comprometimento de órgãos do corpo. Precisa ficar na UTI para acompanhamento constante. Um protocolo que deve ser sempre consultado pelas equipes médicas, para a segurança dos profissionais e dos pacientes. Hoje a medicina, ela gira em torno de protocolos. Os protocolos foram testados, foram validados, ele é adequado para a condição dos pacientes. Mas existe uma dificuldade de adesão desses protocolos, muitas vezes por impressão do achismo, que eu acho que eu sei sobre esse assunto e eu posso, a partir da minha experiência, tratar o paciente. É claro que a experiência é importante, mas ela tem que seguir exatamente os protocolos de recomendação para que o paciente possa ser um óbito evitável, como a gente acredita que é grande parte desses óbitos. A Secretaria de Saúde de Alagoas admite que casos de dengue podem evoluir para situações mais graves quando não avaliados corretamente. E diz que os municípios devem fortalecer as medicinas relacionadas ao diagnóstico. O Ministério da Saúde diz que o número total de mortes por dengue caiu de 2015 para 2016 e que existem diversos fatores que podem interferir na evolução da doença para a morte, como a existência anterior de doenças crônicas. Por exemplo, pressão alta, nosso tema de hoje, Dr. Calil. Um dilema para muita gente que tem pressão alta é medir ou não medir a pressão em casa? Então, antes de responder essa pergunta, depois que você me deu uma bronca no intervalo, que eu não respondi a sua pergunta, se minha mãe hipertensa, a avó hipertensa, quando começar a medir pressão? As famílias com hipertensão grave, até o pediatra já mede a pressão da criança. Os adolescentes, idade mais jovem, o ginecologista mede a pressão. Obviamente, se detectar níveis aumentados de hipertensão, vai encaminhar para o especialista, né? Então, está respondida a sua pergunta. Dr. Calil. E agora, medir ou não medir em casa? É um problema. Problema por quê? Primeiro, como medir a pressão em casa? Tem vários aparelhos no mercado, alguns funcionam, outros não. Não é que não funcionam, você muitas vezes não sabe adaptar o aparelho ao seu braço e você vai ter uma medição errada da pressão. Segundo, que muitas vezes você está estressado com alguma coisa, está com dor no pé porque bateu na porta, vou medir minha pressão. É claro que ela vem mais alta. E você acaba se automedicando, quer dizer, o hipertenso se automedica. Esse é um problema de medir pressão em casa. Se a pressão está 12/8 sempre, você medindo todo dia, eu posso parar o remédio, como já falei anteriormente. Então, medir a pressão em casa tem que ser muito bem feito com orientação médica, né? Mas na grande maioria das vezes não é ideal. Você cria uma expectativa muito grande. Vou medir pressão antes do almoço, antes do jantar, antes de ir para o cinema, antes de trabalhar, quer dizer, fica uma neurose desnecessária e vai acabar piorando a sua qualidade de vida. Portanto, medir pressão em casa tem que tomar muito cuidado, ver se você está medindo certo. Tem que ter orientação de um profissional como fazer em casa e que tipo de aparelho utilizar. E é só em casos extremos. Bom, tem uma dúvida que chegou aqui para a gente, da Aline. O cardiologista diz que devido à pressão alta, meu coração está com a idade compatível de uma pessoa de 70 anos, mas eu só tenho 34 e é muito bonita, Aline. Ela está com dúvida por que isso acontece. Vocês falam isso mesmo para uma pessoa? Não, na realidade... O coração está de 70, mas só tem 34. Na realidade, o que a gente sabe é que a hipertensão, colesterol elevado, toda essa situação que a gente está falando de estilo de vida errado, faz com que os seus vasos envelheçam mais rapidamente. Mais ou menos isso. Então, você pode realmente ter alguém, você está cansado de ver pessoas jovens, mas com o corpo de pessoas mais de idade. Não existe essa relação para falar você está com... A expressão, é o modo de dizer que você precisa se cuidar. Ela pra precisa dar um se susto, cuidar, né? Dar um Tem que susto. cuidar, sem dúvida nenhuma. Sustão, no caso, complementando, né? O que ele falou da pressão, eu tenho pacientes que eu peço que eles meçam a pressão em casa e ajudam no tratamento. E tem outros que eu proíbo eles de medir a pressão em casa. Por quê? Porque são pessoas muito estressadas, eles medem a pressão, está alta, ele já sai correndo para o pronto-socorro. Isso só dificulta mais o tratamento. Então tem um perfil de paciente, que a gente recomenda e um perfil mais que a gente responsável, que pode medir. Pois então, e o perfil do nosso coração, que amanhã completa 6 anos de idade, está chegando ao fim, né, de batimentos hoje aqui no programa. Bom, né? Fê. Não, bom. eu estou dizendo que o programa está terminando. A Fátima Bernardes vem aí
aí, só lembrando que amanhã a gente faz aniversário. Doutor Calil, uma parceria de 6 anos já, hein? Obrigada, viu? Mas no dia do aniversário vocês me boicotaram. No dia terça-feira, fizeram de propósito. Ele tá triste que ele não vem amanhã. No programa mas amanhã. O senhor pode vir de mas novo. Eu venho. Venha de novo, combinado. Tchau, doutor Celso. Obrigada. Se cuida, gente.